vamos continuar então nosso estudo da vida falando, relacionando tudo isso um pouquinho com a química, com a química orgânica, para ser mais específico. A gente está falando bastante de química orgânica, elementos aqui, porque isso é importante para a gente ter uma certa compreensão do fenômeno. Então, a gente tem paralelos em química orgânica. A gente vai tentar traçar relações com essa química que a gente vê na escola, alguns na faculdade, uns trabalham com isso a vida inteira, mas de uma forma distante, dessa essência. A gente vai tentar estabelecer alguma relação entre algo tão específico e frio e algo tão maravilhoso, mas vivo, mas no entanto que aparentemente não é concreto. Então vamos fazer esse exercício aqui. Olha só, tudo é bipolar, a gente já viu aqui nos nossos estudos. Inclusive isso já é dito há milênios por grandes escrituras sagradas, Pegue os orientais, só para citar um grande exemplo. Então, o que a gente tem de um ponto de vista mais prático é o seguinte: existe um polo de assimilação e um polo de experimento em todos nós. Nós praticamos coisas e vemos como o que a gente recebe. Então, quando a gente está praticando e recebendo coisa, está atuando no mundo de acordo com o que a gente pensa, o que a gente acredita, a gente está exercitando o polo experimento, está acionado. Quando após a gente receber um monte de coisa, a gente é forçado a repensar, o que aconteceu, por que foi daquela forma e tudo mais, a gente está com o polo assimilação ativado, a gente está absorvendo aquilo, procurando compreender o que aconteceu, por que não foi de acordo com o esperado, o que pode melhorar, se faz sentido aquilo e tudo mais. E a gente fica sempre ciclando, a gente fica aplicando, colocando em prática algumas teorias, e daí as teorias a gente reelabora para daí colocar em prática um pouco alteradas. Então a prática vai mudando e a teoria vai mudando. E quando eu falo de teoria e prática, não entendam apenas do ponto de vista da ciência, apesar disso ser interessante, mas entendam nas suas próprias vidas. Quando você sai para trabalhar, você está lidando com um problema, um relacionamento, você está num projeto de trabalho, conduzindo alguma coisa, quando você está você vai organizar algo, uma viagem, um evento, você vai ter que lidar com pessoas, quando você vai ter que começar um novo estudo, um curso, uma faculdade, uma carreira, uma nova vida, tudo isso tem a ver com essas questões aqui. Você sempre vai estar usando os dois polos, assimilação e experimento. E assim, o que eu sugeriria a vocês é estarem observando isso ao longo de suas vidas. À medida que as suas vidas vão progredindo, vão observando elas sob esse aspecto mais profundo em certos momentos críticos. É um pouco difícil, parece que não tem nada a ver, mas é o que vai lhes ajudar a se manterem um pouco mais centrados em momentos que vocês pirariam, Vocês vão encontrar um certo centro, uma certa estabilidade em meio a tantas coisas inexplicáveis, se vocês conseguirem ver as coisas dessa maneira. Estou falando aqui porque eu já venho fazendo isso há um certo tempo, e realmente nos momentos mais críticos de minha vida, quando me voltei para o meu centro, eu permaneci mais calmo e os resultados foram muito melhores, completamente inesperados.
para uma pessoa que só vê as coisas superficialmente. E daí, né, quanto maior é o dinamismo do ser, um dinamismo exterior, a morte chega rápido, né? Assim, você tem uma pessoa que quer fazer muitas coisas do ponto de vista mundano, né? Geralmente é uma pessoa que não está no ritmo natural do seu ser. Então a morte para esse ser chega rápido. Mas assim, indo para a questão mais da biologia em si, você percebe, né, que organismos bem menos complexos que um ser humano, ou mesmo animais, né, você percebe que o ciclo de vida, né, a vida deles é muito mais curta, porque o dinamismo é muito maior. Pega uma mosca, né, uma abelha, um pernilongo, né, nos insetos em geral, você vê que o ciclo de vida é muito mais... O dinamismo deles é muito maior, se vocês perceberem, em termos de frequências, né? Percepção, velocidade, né, de atuação, é muito mais rápido. Mas a morte também desses organismos, ela chega mais rápido, né? A vida é muito mais curta, a vida encarnada. Então, isso é uma coisa que é muito destacado nesse capítulo. Então, de novo, né, peço para vocês... Nada se compara a entrar em contato direto com as palavras de sua voz. Então aqui, assim, esses vídeos aqui é só uma exposição para buscar mostrar para vocês o quão central é isso em vossas vidas, né? E, bom, eu sei que provavelmente, para quem realmente estiver investigando, vão surgir muitas perguntas, o que é ótimo, né? Então, de novo, né, eu vou procurar colocar referências aqui, se eu souber, né, se eu conhecer alguma coisa, né, que eu conhecer, eu vou ver se eu coloco nos lugares específicos. E, bom, muito bem. A gente tem também... Esse é um diagrama, né, que eu fiz baseado na metáfora que o Baldi usa do tirinho de canhão, né? Porque a gente sempre pensa que a nossa vida, ou a gente é livre, ou a gente não é livre, e de maneira absoluta, né? Então, nós somos regidos por um determinismo puro, então a gente, no fundo, não teria responsabilidade, porque a gente não tem opção de escolha, ou a gente seria totalmente livre, né? Ou queremos ser livres, né? E não acreditamos que hajam regras, leis, né? Ou que não deveriam haver. Isso gera o libertino, né? E ambos os tipos de forma mental, maneiras de ver o mundo, redundam em erros grandes. Na verdade, a gente tem liberdade, mas essa liberdade é restrita por um determinismo maior, que sempre é soberano. Já falamos lá no começo, a lei possui elasticidade, apesar de determinar qual vai ser o nosso destino final, se a gente quiser se salvar. Então, sempre no presente a gente está determinando o que vai acontecer no futuro. É no presente que a gente exercita o nosso livre-arbítrio, ou a liberdade mais restrita no caso dos bichinhos, né, dos animais. Mas é no presente, o presente é o único lugar, né, entre aspas, né, momento de atuação. É só o presente, né? O passado já foi, o futuro ainda não é. Então é só no presente que a gente exercita a liberdade, né? Não existe meios de exercitar a liberdade em outro instante, né? É sempre no instante, que não existe, né? Ele é um ponto, né, numa linha que a gente anda. E a partir das coisas que a gente escolhe fazer, essas coisas vão se materializando depois e vão tomando um movimento próprio que a gente não consegue, muito dificilmente a gente consegue mudar uma coisa após ela ter sido colocada em movimento, né? Então, movimentos do futuro vão gerar esse destino, né? Então, esse segundo momento a gente vê como fatalidade.
porque a gente não vê o que causou isso. Então, a gente não percebe a profundeza das causas, porque a gente não tem um olhar mais profundo das coisas. Mas à medida que os efeitos vão se desdobrando e se tornando cada vez mais materiais em escala maior, né, que afetam a nossa vida financeira, social, nossa saúde e tudo mais, quando vai chegando no terreno do concreto, daí a gente vai sentindo que tem uma coisa que parece que a gente não consegue mudar e parece que foi um castigo, né? Que eu não tenho culpa, a culpa é do outro, não, porque tal. Mas em 99% dos casos, na imensa maioria, fomos nós mesmos que começamos, nos colocamos nessa trajetória, que acabou nos levando a um lugar que a gente às vezes detestou, nesse destino cruel. Então, quando eu falo essa questão, né, que muita gente, quando vai chegar no fim da vida, vai se arrepender e tal, é justamente por não perceber que a vida aqui não se trata de acumular coisas e viver em função da matéria. Você vai usar as coisas do mundo, dinheiro, você vai estudar, adquirir diplomas, títulos, né? Às vezes até publicar seus papers, né? Fazer seus negócios milionários, né? Você vai adquirir coisas, ter suas alegrias, né? Comer, beber, viajar. Mas se você fizer essas coisas só por elas mesmas, você vai ter um destino que não vai ser muito bom. Enquanto que uma pessoa que vai se dedicar mais a questões profundas, que muitos veem como idiotas, irrealistas, apesar de bonitas, e veem como imbecis as pessoas que realmente se dedicam a isso, são esses tipos de pessoas que vão estar mais conscientes de que elas precisam autodeterminar coisas que a impulsionem para frente interiormente. São essas as pessoas que vão chegar e ter destinos menos cruéis. E a gente só percebe isso no fim do processo, que pode ser muito longo, né? Pode ser muito longo. E no mundo que está acostumado só a ver o curto prazo, é muito difícil você fazer a pessoa trabalhar no sentido que vai lhe permitir chegar à felicidade plena. Entende? Então isso é muito parecido com o tiro de canhão, né? Quando no canhão, até a gente decidir onde a gente vai atirar, a gente inclina, vê, a gente tem o controle da situação. Assim que a gente puxa a corda, a alavanca, o botão, e a bala é disparada, a gente não pode mais fazer nada. A gente já inclinou, apontou para determinado lugar, né? E a bala saiu. Então, é dificílimo você mudar a trajetória dessa bala. É praticamente impossível. E tudo adquire um caráter determinístico. Então, a partir daí, até se dar o tiro e ver o que aconteceu. Daí você pode repensar no que você fez, tal. E daí você vai dar o próximo tiro, você vai pensar baseado nisso, né? A metáfora do canhão, né? É uma metáfora, né? Então entendam como um movimento, né? Por qual você vai se lançar numa trajetória de vida, né? Só que a metáfora é muito útil, né? Porque ela ajuda, como ela é algo bem concreto, né? Bem física, barulhenta, né? Um canhão dá tiro, nos ajuda a ter uma ideia do que significa essas coisas aqui que eu apresentei, né? Então existem analogias entre o alto metafísico, né, o espiritual, e o mais físico, como vocês podem muito bem perceber aqui. Muito bem. No próximo vídeo, eu ainda vou continuar falando a respeito dessas questões, né, relacionadas a esse capítulo, mas não muito presos em detalhes técnicos, porque eu acho que isso depois vocês vão poder ver com a visão que eu estou passando, né? Vocês vão ver mais
vai lhes parecer mais interessante depois de vocês verem do que realmente se trata a coisa. Bom, a gente fica para a próxima. Até amanhã.